Quero dar boas-vindas a todos, dizer que é para mim um grande prazer, uma honra estar aqui em mais um Papo em Ordem, esse nosso programa que é produzido para as plataformas da Ordem dos Advogados, para nosso espaço na TV Justiça, e tem sido um importante meio, em tempos de pandemia, para que possamos debater a democracia brasileira, o direito, a vida da advocacia, e estamos num momento importantíssimo que é o nosso mês do advogado. E hoje temos aqui, para nosso orgulho, para nossa honra, um colega nosso, colega advogado, um colega advogado que foi importantíssimo nas conquistas da advocacia, por exemplo, no texto constitucional de 88, é um dos pais do artigo 133, da redação que levou a advocacia à própria Constituição, é daqueles que apoiaram e é um dos mentores do nosso estatuto como lei federal. Eu digo sempre que a advocacia tem grande dívida com o doutor Michel Temer, ex-presidente da República, constitucionalista, ex-secretário em São Paulo, com uma carreira dedicada ao serviço público, e eu agradeço muito, presidente Temer, a sua presença, falando aqui para os seus colegas. Então, de forma muito direta, grata, dizer que o senhor está aqui em casa na Ordem dos Advogados do Brasil. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado, presidente Felipe Santa Cruz. Eu estou honradíssimo com o seu convite e a oportunidade de falar aos colegas. Né? Realmente eu tenho dado, você sabe, entrevistas, feito lives, mas não uma coisa direcionada aos colegas advogados. E muito a propósito, nós estamos na proximidade do dia 11 de agosto, né? Portanto, muito oportuna a entrevista e muito honroso para mim. Eu agradeço muito o convite. Vamos conversar. Presidente, a advocacia tem no Brasil está inserida no seu DNA a luta pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito. O senhor participou desse processo de reconstrução da democracia brasileira, foi um dos protagonistas desse processo. Como o senhor vê a nossa democracia hoje? Bom, eu vejo a tentativa, presidente, de muitos ataques à democracia. Né? Eu vejo ataques pelos gestos interessantes, que não pelas palavras. Porque pelas palavras, né, eu verifico sempre que há, digamos, manifestações de enaltecimento da democracia. Muitas vezes o que preocupa são os gestos que contrariam as palavras. Né? Mas eu não vejo, com toda franqueza, presidente Felipe Santa Cruz, aquela coisa de achar, bom, nós vamos derrubar a democracia, né? Ou seja, vamos derrubar o texto constitucional. E o texto constitucional é pleno de dizeres democráticos. Né? Eu não vejo como isto possa acontecer por variadíssimas razões. Uma delas, fundamental, é que a consciência popular hoje é muito reverente à hipótese da democracia e de uma democracia participativa. Eu não vejo como se poderia dar, digamos assim, uma derrota da democracia no nosso país. Eu penso dessa maneira. Presidente, a Ordem dos Advogados, ela teve que o Supremo garantir a competência concorrente de estados e municípios para o combate à Covid. Chegamos a mais de 560 mil mortos. E, na sua opinião, houve uma certa descoordenação entre os entes federativos? Há uma necessidade de se repensar, de certa forma, essa capacidade de diálogo na nossa federação? Sem dúvida alguma. Você sabe que o diálogo é fundamental na democracia, especialmente o diálogo, não é, Felipe, em função dos órgãos do poder, não só do poder orgânico, quer dizer, legislativo, executivo e judiciário, como do poder espacial, quer dizer, União, Estados, municípios e Distrito Federal. E veja que a Ordem agiu muito adequadamente quando foi pleitear a chamada competência concorrente. E, se me permite, nada mais fez, é interessante, né, Felipe, nós que somos da área jurídica, nós verificamos que muitas vezes se faz um grande barulho sem a leitura adequada do texto constitucional, porque o texto constitucional é claro ao dizer que a União, nessa matéria de saúde, particularmente no tópico da saúde, tem a chamada competência geral, dita normas gerais, os estados, em face das suas realidades locais, têm a dita normas especiais, daí a competência concorrente, né? E, finalmente, os municípios, em face também das suas realidades locais, podem suplementar a legislação federal e a legislação estadual referente às normas gerais e às normas especiais. Isso está explicitado na Constituição, e você se lembra, ainda bem que a Ordem dos Advogados tomou essa providência, mas você se lembra do barulho que deu isso, como se houvesse dúvida
em relação a essa matéria. E o Supremo, com a devida licença, nada mais fez do que aplicar aquilo que está literalmente estabelecido no texto constitucional. Agora, criou problemas, você tem razão, porque a divergência, né, criou os maiores embaraços. As pessoas não sabem bem como caminhar, o que fazer, porque algumas autoridades diziam uma coisa, outras autoridades diziam outras. Mas acho que essa medida da ordem, patrocinada pelo Supremo, acolhida pelo Supremo, colocou um pouco de ordem na casa, né? É um caso muito parecido também ocorreu, presidente, na discussão sobre o dito poder moderador das Forças Armadas. A ordem também, através de parecer redigido por mim, pelo ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelo doutor Gustavo Binemboy, reafirmou que não há esse poder moderador a partir, principalmente, do que afirma a Constituição Federal. Eu sou entre aqueles que defendem toda a força, todo o prestígio das Forças Armadas e, conhecendo a história do Brasil, sei do perigo que é a aproximação das Forças Armadas do cotidiano da política, né? Como o senhor vê isso, essa questão, esse debate sobre o poder moderador das Forças Armadas também é um falso debate? Não é um debate verdadeiro, não é, Felipe? Porque, veja bem, as Forças Armadas estão previstas no texto constitucional. O texto constitucional nasceu de uma manifestação da soberania popular, não é? A soberania popular manifestou-se definitivamente em 5 de outubro de 1988, recriou o Estado brasileiro e constituiu autoridades. Tanto que eu costumo dizer, viu, Felipe, que só tem autoridade quem tem poder. E quando você vai à Constituição, você verifica que a única figura que tem poder é o povo. E o povo constitui autoridades, dentre elas o presidente da República, governadores, senadores, deputados e, naturalmente, as instituições, as Forças Armadas. Então, todas elas estão submetidas ao texto constitucional. Ora bem, o papel das Forças Armadas, é a velha discussão do artigo 142 da Constituição Federal, né? Elas estão também subordinadas ao texto constitucional. Somente se provocadas, e dou exemplos claros, eu fiz muito isso no meu governo, a chamada garantia da lei e da ordem, né? É possível porque está prevista no texto constitucional. Toda ocasião em que os governadores solicitavam a presença das Forças Armadas, elas chamavam e aplicava a chamada GLO, a garantia da lei e da ordem. Até mesmo em momentos de intervenção federal na área de segurança pública, eu acabei fazendo isso no caso do Rio de Janeiro, aliás, de comum acordo até com o governador, não é? O governador Pezão na época, né? Portanto, a função das Forças Armadas, ao preservar a indemnidade dos poderes, ela preserva, mas tendo em vista os pressupostos constitucionais. Ela não é um poder superior aos demais, como se me permite relembrar o caso do poder moderador do Império, né? No caso do Império, você veja, nós estávamos muito próximos dos movimentos reveladores dos direitos individuais, mas estávamos também muito próximos, estou falando de 1824, do Estado absolutista. E a Constituição de 1824 fez uma certa amálgama, né? Ela estabeleceu a teoria da separação de poderes, mas estabeleceu um poder moderador que, no dizer da Constituição, cabia ao imperador, para velar pela independência e harmonia dos demais poderes. Portanto, não há nenhuma regra escrita no texto constitucional que permita esta interpretação de que as Forças Armadas têm o poder de intervir para moderar. Elas têm a possibilidade de intervir quando convocadas para garantir a lei e a ordem. Presidente, eu vou então pegar dessa sua afirmação. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, né, conversando com o senhor, essas maravilhas da tecnologia, e eu acompanhei muito, porque eu era presidente da OAB do Rio de Janeiro, e houve um ambiente de diálogo, né? Fomos chamados, o Ministério Público, a Defensoria Pública, pelo general Braga Neto, quando chegou aqui no Rio de Janeiro. Houve um trabalho que o Rio de Janeiro precisava, e foi um trabalho muito bem feito, de modernização, de forte investimento. O seu governo investiu fortemente, por exemplo, na estrutura das polícias do Rio de Janeiro, dando dignidade ao combate ao crime. O senhor vê como um retrocesso, porque houve a criação do Ministério da Segurança Pública. Esse eu acho que é o grande tema. Eu ando pelo Brasil na nossa OAB, presidente, acho que é o grande tema de boa parte das grandes metrópoles do Brasil, que a gente possa encontrar uma forma de combater o crime dentro da lei, dentro da Constituição, mas combater de forma dura. Como o senhor enxerga isso? O que foi feito, primeiro aqui, reconhecendo o bom serviço que foi feito ao Rio de Janeiro na intervenção, e como nós podemos... Seria importante a recriação do Ministério?
eu acho importantíssima. E eu lamentei muitíssimo que tivessem extinto o Ministério da Segurança Pública. Porque, em primeiro lugar, costuma-se dizer que segurança pública é basicamente função do Estado. Não é apenas isso. Você sabe que, lendo a Constituição, você verifica que tanto a União Federal como os estados, e de igual maneira os municípios, com as chamadas guardas municipais, que de qualquer maneira fazem um policiamento ostensivo, né? E, portanto, preventivo, todas elas se dedicam à segurança pública. Ora bem, o que é que faltava no Brasil? Faltava um organismo centralizador, portanto, da União, que coordenasse o trabalho dos estados, não invadisse as competências, mas coordenasse o trabalho dos estados. Foi muito aplaudido quando eu resolvi criar o Ministério da Segurança Pública. E, no particular, no caso do Rio de Janeiro, eu me recordo, até fiz uma coisa, penso eu, excepcional. Fiz uma intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro, mas com um acordo com o governador, não é? Como, só para recordar, num dado momento fui obrigado a intervir em Roraima e chamei a governadora e acertamos, por meio do diálogo. Você veja como o diálogo é fundamental. Acertamos a intervenção, porque era preciso mandar dinheiro para Roraima e não havia outra solução legal se não fosse por via da intervenção. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, de fato, nós destinamos muitos recursos lá para reequipar o Rio de Janeiro. O Braga Neto fez um trabalho de organização na polícia do Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro, e eu sei, num dado momento, ouvi até do governador, né, que ele, a todo momento, dizia: estou aplicando verbas lá que você mandou para lá. E realmente eu tive muito gosto em fazer isso. Como eu tive gosto, viu, Felipe, falando do Rio de Janeiro, e vou contar um episódio, não sei se todos os cariocas conhecem. Houve um dado momento, logo que eu assumi, que correu risco a realização das Olimpíadas, que faltava dinheiro para o Rio de Janeiro. Você sabe que eu verifiquei a gravidade daquilo, não apenas em função do Rio de Janeiro, mas em função do Brasil. Eu teria logo em seguida uma reunião do G20, né, que são os países, enfim, mais ricos, mais poderosos, né? E eu disse que seria uma gravidade imensa se não conseguir realizar as Olimpíadas. Nós destinamos 3 bilhões de reais naquela época para completar a realização e permitir a realização das Olimpíadas. Em síntese, eu acho que nós prestigiamos o Estado do Rio de Janeiro muito corretamente, muito adequadamente, e sou obrigado a lamentar a extinção do Ministério da Segurança Pública. Presidente, outro ponto que também está aí no centro dos debates e que diz respeito a uma alteração profunda que também foi realizada no seu governo foi o teto de gastos. Quer dizer, nós, essa semana, voltamos a ter discussão sobre calote precatório, sobre devo, não nego, sobre os destinos do nosso orçamento, e o teto de gastos foi uma importante medida do seu governo. Como o senhor vê a volta a discussão, por exemplo, da utilização desse orçamento de forma populista, sem estar atrelada verdadeiramente a um planejamento, colocando em risco esse processo de equilíbrio fiscal? Você colocou premissas muito importantes, né, Felipe? Você sabe que o teto de gastos públicos, só para esclarecer quem nos lê e ouve, né? Na verdade, você só pode fazer um novo orçamento acrescentando a inflação do ano anterior, nada mais do que isso. E você disse bem, isso impede as chamadas medidas populistas, né? Porque você parte do suposto de que só pode gastar aquilo que ganha. Se eu ganho 5, gasto 10, no fim do ano eu tenho um problema na minha casa. Ora, na nossa casa, chamada Brasil, se você arrecada 50 e gasta 200, no fim do ano todo fim de ano, você tem um grande problema financeiro e orçamentário no país. Primeiro, ele impede as chamadas medidas populistas, né? Porque é interessante, o teto de gasto é uma contenção para os gastos do próprio presidente da República. E o que mais o chefe de Estado e de governo quer muitas vezes fazer é gastar à vontade. De igual maneira, até, convenhamos, reduz a possibilidade dos parlamentares utilizarem as verbas para os seus municípios, estados, né? Mas interessante, viu, Felipe, quando nós propusemos o teto de gastos públicos, eu tinha um bom relacionamento com o Congresso e tive uma aprovação, era uma emenda constitucional, mas tive uma aprovação robusta. Foram 366 votos, quando necessários eram 308 votos, né? Que a Câmara me deu, e, de igual maneira, o Senado, por uma grande maioria. E foi um fato importante. Eu, muitas vezes, vejo essa discussão de furar o teto de gastos, né, para usar a palavra de aspas, né, e eu acho inadequado, porque o teto de gastos dá muita credibilidade fiscal interna e internacional. E, finalmente, no próprio emenda constitucional do teto dos gastos,
há um parágrafo no dispositivo que permite que, em situações de emergência ou de comoção interna ou calamidade pública, você possa usar os favores do artigo 67, parágrafo 3º da Constituição Federal, que permite os chamados créditos extraordinários, que podem ser feitos até por medida provisória. Então, eu não vejo a razão para furar o teto, porque isso vai gerar medidas populistas, portanto, isso aumenta a dívida pública, e você sabe quanto aumenta a dívida pública? Aumenta os gastos, porque aumenta os juros, né? Você paga cada vez mais juros. Né? Um dia desses, Felipe, um sujeito muito frugalmente assim, me disse, olha, você sabe que você conseguiu reduzir os juros, por exemplo, de 14,5% para 6,5% no meu tempo. Cada ponto reduzido dos juros, né? Na dívida pública, ele disse 80 ou 90 bilhões. Então, você reduzindo 8 pontos, 8,5%, né? Você reduz 640 bilhões, né, do que você paga. Então, penso eu, para concluir, que é importante manter para a credibilidade fiscal interna e internacional o teto para os gastos públicos. Presidente, nesse debate, estamos aqui no mês do advogado, isso toca muito aos colegas, porque esse instituto, que é o Instituto dos Precatórios, né, nada mais diz do que a reparação da violação de direitos, por exemplo, de uma aposentada aqui do interior do Estado, de um servidor público, de alguém que, né, teve algum tipo de dano e que busca a reparação desse dano em face da fazenda pública. Esse instituto é visto no Brasil de uma forma um tanto quanto pejorativa, né, desprestigiada, e toda vez que há uma crise ou há um problema fiscal, há um desequilíbrio, essa semana o próprio ministro Paulo Guedes declarou, né, eu devo, não nego, pago quando puder. O que, na verdade, aí também é um risco à própria imagem do país no exterior, a segurança jurídica, a credibilidade do país como pagador de suas dívidas. Como o senhor vê em relação ao precatório? O senhor apoia, por exemplo, a ideia de tirar o precatório? Alguns deputados estão defendendo retirar o precatório do teto de gastos. O senhor tem alguma análise desse problema hoje e essa violação aos precatórios, essa vontade de não pagar? Em primeiro lugar, né, muitas vezes essa história do precatório, olha que eu tenho uma longa trajetória advocatícia. Né? Muitas vezes parece que é em favor do advogado. Né? Você vai pagar o precatório em função do advogado. E não é. Você acabou de dizer, é em função daquele que teve, digamos assim, não violado, mas agredido um direito seu. Então, você tem uma recomposição de natureza financeira. É a favor do brasileiro, né? Que teve vilipendiado, recusado uma propriedade ou um direito qualquer. Esta é a função do pagamento dos precatórios. Isso não é a primeira vez que acontece, né, Felipe? E a cada vez que acontece, você vai retardando a recomposição de um dano que a Constituição garante. A Constituição garante a propriedade, né? Garante, claro, submetida aos fatores sociais, mas garante a propriedade. E toda vez que isso ocorre, você está violando o direito à propriedade. O sujeito perdeu a propriedade ou perdeu um direito, a propriedade de um direito, e não consegue ver essa recomposição. Eu acho, portanto, que não é útil, digamos assim, essa ideia de retirar os precatórios, né? Parcelar os precatórios novamente, né? Em primeiro ponto. E segundo ponto, essa história de tirar os precatórios do teto, né? É claro, resolve, em primeiro lugar, penso eu, o problema do pagamento dos precatórios. Eu não sei, com toda franqueza, aí eu não tenho segurança no que vou dizer, eu não sei se isto não vai gerar ideia, bom, estão furando o teto lateralmente, né? Eu não sei se isto mantém a mesma indenidade do teto para os gastos. O ideal dos ideais seria apenas cumprir a lei, cumprir o que a Constituição determina e pagando os precatórios, sem levantar esse tema, porque o levantar esse tema, naturalmente, parece, né? É para aumentar o valor do Bolsa Família. Né? E o teto, por exemplo, anual, como disse o senhor, é um incentivo à desapropriação que não seja indenizada, né? O que traz uma insegurança enorme à população. Presidente, outro debate que nasce, e o senhor já se pronunciou publicamente, e a ordem já também foi simpática, a ideia em outros momentos, toda vez que nós temos um momento de crise como esse, há uma discussão. O senhor, até por ter sido 2 vezes presidente da Câmara, ser um profundo conhecedor do parlamento,
soube lidar muito bem com o parlamento, né? Conversar muito bem com o parlamento, mas sempre volta à discussão do semipresidencialismo. Como o senhor enxerga, vê esse debate hoje, claro, à luz dessa crise que o Brasil atravessa, mais essa crise? Em primeiro lugar, só que eu fui 3 vezes presidente da Câmara. 3, eu errei 2. Desculpa, presidente. Desculpa. Bastante. Desculpa. Foi a falha da minha memória. Eu só digo isso para dizer que a minha relação com os deputados e senadores sempre foi muito fértil, né? Muito fértil. Primeiro ponto. O segundo ponto, essa história do semipresidencialismo, interessante, viu, Felipe? Eu, há 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, eu mando de vez em quando um artigo para o jornal, o Estado de São Paulo, para outros jornais, e publiquei um artigo sobre o semipresidencialismo. Até porque, pautado muito pela ideia de que no meu governo eu trouxe o Congresso para governar comigo. E isso que me permitiu fazer o que nós fizemos naqueles 2 anos e meio de governo. Então, diante desta, de eu achar, num dado momento, que o presidencialismo está, eu uso sempre uma expressão um pouco forte, está roto e esfarrapado. E digo que não é só nos dias atuais. Você pega a história do presidencialismo no Brasil, desde a primeira Constituição de 1891, você vê quantas vezes ele foi esfarrapado. Você pega de 91 a 30, com problemas os mais diversos ao longo do tempo, em 30, um sistema autoritário, que vai até 45, não é verdade? E, portanto, acaba praticamente com o presidencialismo, né? Depois você recupera a democracia, vai de 46 a 64, também como se tivesse uma democracia, mas com grandes problemas internos, e vai abicar num sistema autoritário, que foi o golpe de 64, não é? Que perdura até, convenhamos, 87, 88, quando nasce ou renasce a democracia no Brasil. Portanto, este é o primeiro ponto para revelar que o presidencialismo não é uma coisa tão pura como se pensa na história do Brasil. Primeiro ponto. O segundo ponto é que sempre houve pedidos de impeachment. Nesses 30, nós temos nem 33 anos da nova Constituição, já tivemos 2 impedimentos, que é muito, numa Constituição ainda muito jovem. Primeiro ponto. Isso cria instabilidade política. Eu vivi esses momentos, eu sei o quanto cria instabilidade, né? Segundo ponto é que o simples pedido de impeachment, e aí segue-se um em seguida ao outro, também é de molde a instabilizar o sistema político institucional. E, olha, nós fizemos um levantamento, desde o governo Itamar Franco, para falar da Constituição nova, né? Em todos os casos houve inúmeros pedidos de impedimento. O atual tem 120, 130 pedidos de impeachment, né? Isto cria uma instabilidade no país. Então, pensei eu, o melhor, a grande reforma política seria mudar o sistema de governo. Porque se você botar... Primeiro, você não pode desprezar a figura do presidente da República. A nossa cultura preza muito a figura do presidente. Então, você precisa ter um presidente com poderes. Primeiro, eleito. Segundo, com poderes. Chefe das Forças Armadas, chefe da diplomacia, direito ao veto legislativo, indica o primeiro-ministro, quer dizer, tem funções. Mas a função administrativa interna caberia ao próprio parlamento, por meio de um primeiro-ministro e do gabinete, não sendo necessariamente o primeiro-ministro um parlamentar, mas teria sede constitucional no parlamento. Qual é a vantagem? Primeiro, você só terá governo se tiver maioria, quer dizer, o primeiro-ministro se instala se tiver maioria parlamentar, e uma maioria muito mais estável. Que no presidencialismo, Felipe, estou falando um pouco demais, assim, se você achar, você me interrompe. Não, presidente, de maneira alguma. Então, deixa eu dizer, no presidencialismo, o presidente é eleito depois que vai tentar fazer a maioria parlamentar. Mas, ao fazer a maioria parlamentar, Felipe, é uma maioria instável. Você sabe que no presidencialismo atual, os partidos muitas vezes apoiam o governo, mas metade vota a favor, metade vota contra. É uma maioria instável. No semipresidencialismo, portanto, tomando o critério do parlamentarismo para chefiar o governo, você tem um bloco de situação e um bloco de oposição. Conceitualmente, serão 2 partidos. Este é um segundo ponto. Se o sujeito, que é o primeiro-ministro, perder a maioria, cai o governo, mas substitui-se sem trauma institucional. Esta é a segunda vantagem. A terceira vantagem é que o parlamento passa a ser executor. Portanto, ele passa a ser responsável pelo governo. Quando ele quiser se reeleger, ele não vai apenas precisar das verbas para levar lá para o município, para o Estado, mas vai dizer, olha, eu governei bem, ou então eu me opus adequadamente, né? Você leva até o nível do debate. Eu penso
que esta fórmula do semipresidencialismo, e é claro que ao propô-lo, eu faço propondo para 2026, porque, na verdade, quem foi eleito em 18 foi eleito debaixo de um regime jurídico que lhe permite não só a reeleição, evidentemente, mas também o mesmo regime jurídico. E, finalmente, eu acho que, veja bem, nós teríamos que ter um projeto formatado no Congresso, aprovado no Congresso, depois com 3, 4 meses de larga discussão, até com programas eleitorais, para que o povo saiba exatamente qual é o sistema em que ele vai referendar. Porque a minha hipótese é de que haja um referendo popular para dar consistência política à modificação. Presidente, houve uma discussão sobre cláusula de barreira, o Supremo depois flexibilizou a cláusula, nós tivemos a proliferação dos partidos. A partir de determinado momento, a própria OAB participou do debate com a lei de ficha limpa, participou do debate sobre o financiamento de campanha. Hoje há insatisfação da população com o financiamento público, mas também havia com o financiamento privado. Como o senhor vê essa proliferação de partidos? Seriam duas perguntas. É possível governar com mais de 30 partidos representados num Congresso? E esse modelo nosso de financiamento da política, como o senhor como o senhor avalia, né, as críticas que a população faz? Eu tenho a seguinte opinião, Felipe. Eu acho que, em primeiro lugar, fica difícil governar com 33 partidos, né? Eu digo até siglas partidárias, nem são partidos hoje. Né? Fica difícil no presidencialismo. No semipresidencialismo, talvez fique mais fácil, porque os partidos se agruparão num bloco, como eu disse, de situação e num bloco de oposição. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, quanto ao financiamento, eu confesso a você que há sempre muita crítica em relação ao financiamento público, né? Porque são valores, muitas vezes, elevadíssimos. Eu percebo o seguinte: num dado momento, impediu-se a colaboração das pessoas jurídicas. E acho que, naquele momento, adequadamente, porque as pessoas jurídicas contribuíam com todos os partidos, com todos os candidatos, portanto, não partiam da concepção de que quem contribui está exercendo a cidadania. Tanto que, veja, permitiu-se a contribuição de pessoa física. Por que se permite para a pessoa física? Porque a pessoa física ele vai contribuir ou para um partido político ou para 1 ou 2 ou 3 candidatos da sua preferência. Né? Nada mais do que isso, o exercício da cidadania. Ora bem, o que poderia ser feito? Poderia retornar ou manter a contribuição da pessoa jurídica, no caso, uma empresa ou mesmo uma holding, né? Que às vezes há um conjunto de empresas debaixo de uma holding, né? Desde que ela optasse por um candidato ou por um partido, porque daí é o exercício da cidadania. O mesmo critério que se usa para a pessoa física se usaria para a pessoa jurídica. Você veja que nos Estados Unidos eles têm contribuições das pessoas jurídicas, né? Eu penso até que essas pessoas jurídicas contribuem de acordo com a sua preferência de natureza política, portanto, exercendo a cidadania. Ora bem, se nós tivéssemos, nesse momento, a possibilidade de as pessoas jurídicas, com este critério de opção da cidadania, poderem contribuir, eu acho que nós reduziríamos sensivelmente os valores do financiamento público. Presidente, o senhor é um homem que valoriza muito a independência, a harmonia entre os poderes. Como o senhor vê os ataques ao Poder Judiciário? Eu digo, nós, advogados, somos defensores, somos os maiores críticos, né, quando necessário, claro, de forma leal e gentil, né, na forma, no conteúdo, mas somos críticos, buscamos o aprimoramento, mas somos defensores do bom juiz, né? Está lá em Calamandrei, né? Ninguém precisa mais do bom juiz do que o advogado, e respeita mais. Como o senhor vê esse momento de ataques ao judiciário, claro, por erros e acertos que são passíveis de ocorrerem, mas nesse momento tão na berlinda? Eu vejo com muita preocupação, e com uma preocupação interessante técnica, viu? Eu sou muito viciado, você já pode perceber isso, muito viciado no texto constitucional, né? Eu sempre acho que, eu já acabei de dizer, né, que as autoridades constituídas não são autoridades primárias. A autoridade primária é o povo, as demais são secundárias, são constituídas. E constituídas que são, hão de obedecer à soberania popular expressada no texto constitucional. E, ora, a Constituição diz que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si.
Então, toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, ou seja, uma desobediência à soberania popular, que diz: olha aqui, minha gente, eu vou dividir os órgãos do poder para vocês poderem governar aí, mas vocês têm que, como apenas estou dividindo o poder, vocês têm que se harmonizar a sua atividade. Ora bem, no instante que haja ataques ao Supremo Tribunal Federal, e não entro no mérito se o Supremo acerta ou não acerta, não é este o problema. O problema é institucional. Acho que era Rui Barbosa que dizia, né? O Supremo tem o direito até de errar por último, mas institucionalmente é assim, não é? Então, todo ataque ao Supremo ou mesmo ao Legislativo significa uma violação do texto constitucional. E se é violação do texto constitucional, é uma inconstitucionalidade. Vejo com grande preocupação. Você veja, Felipe, nós falamos muitas vezes as pessoas falam de segurança jurídica como se fosse algo desapegado do sistema normativo. E não é. É de uma singeleza, né? Segurança jurídica significa cumprir a Constituição e a legislação infraconstitucional. Nada mais do que isso. E a Constituição também busca a paz, né? Busca pacificar as relações. Como o senhor vê, e aí não tem. Quem lhe conhece, eu já tive a oportunidade de estar com o senhor, sabe da sua grande gentileza no trato, com quem concorda, discorda. Como o senhor vê esses tempos de intolerância, presidente, que as redes sociais, de certa forma, dão vazão a um fundo de incapacidade, né? Uma incapacidade de tratar as divergências. O senhor vê esse momento de intolerância que nós estamos vivendo? As pessoas têm tendência, não é, Felipe, a tratar o adversário político como inimigo. Não é? E não é. Às vezes, adverso, quer dizer, é outro verso, é outro lado. Não é? Você tem que compreender essas coisas. Ora, eu há muito tempo, tenho uma certa quilometragem na vida pública, né? E eu tinha gente que me apoiava e gente que não me apoiava. Eu compreendia que não me apoiava. Não é? Você tem que compreender isso e dialogar. E muitas vezes o diálogo deu resultado. E você veja que essa intolerância que você diz, que é belicosa, né? Beligerante, ela, mais uma vez, por visto profissional, né? Ela viola também o texto constitucional. Você sabe que você abre o texto constitucional logo no preâmbulo, e o preâmbulo é o indicativo político do que será escrito na Constituição, é o preambulário, quer dizer, antes de caminhar, antes de entrar no texto, né? Você vê a palavra pacificação do plano interno e internacional. Esse é um dos pressupostos do preâmbulo. E quando você vai ao texto, só para dar dois brevíssimos exemplos, você vê uma dicção do tipo seguinte: todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, credo político, etc, etc. Qual é a ordem constitucional? Qual é a mensagem? Não-se todos, né? Claro, você pode ter divergência programática, administrativa, etc., mas não pode ter ódios, como se estabeleceu no nosso país. Né? Quando você vai ao plano internacional, você verifica um dispositivo constitucional que diz assim: olha aqui, os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos, ou seja, nada de beligerância com o exterior. É mais uma mensagem de paz. Você falou em paz aí, você veja como a Constituição, nós podemos enumerar outros tantos, né? Você veja que a Constituição é toda permeada pela ideia da paz interna e paz internacional. E hoje, lamentavelmente, não temos isso, né? Nós temos brasileiros contra brasileiros, mas tem brasileiro com brasileiro, né? E presidente, me ocorre aqui, e não acho que isso fira o trato entre presidentes. O Brasil vive, mais uma vez, um processo de muita insatisfação com a sua presidência da República. E a ordem tem seu. Eu defendo, o presidente da República foi eleito, merece o respeito ao seu cargo, à sua. Mas não é estranho que o presidente da República trabalhe, presidente, diariamente tensione o arcabouço institucional? Essa Constituição da qual o senhor é pai, que durante mais de 30 anos garantiu ao Brasil democracia, ela está sendo testada no seu limite, na sua opinião? Eu folgo muito em ouvir dizer isso, viu, Felipe? Porque você tem uma formação, né, em todas as suas perguntas, todas as conversas, nós percebemos uma formação democrática e obediente à ordem jurídica, que é fundamental hoje no país, né? E realmente o nosso presidente, você veja, eu tenho dito com muita frequência, é um fenômeno curioso, Felipe, você veja,
se ele tivesse, logo no início, vou tomar o exemplo da pandemia, né? Se ele tivesse, logo no início, assumido o controle de tudo isso, chamaria os governadores, chamaria os chefes de poderes, chamaria até os membros da oposição ao fundamento de que, olha aqui, minha gente, esse vírus aí não escolhe se é PSL, PSDB, PMDB, PSOL. Vamos trabalhar todos juntos, combater a pandemia, né? Teria organizado tudo isso lá na União Federal, teria importado as vacinas, teria entusiasmado a vacinação, né? Eu acho que hoje, Felipe, com toda a franqueza, ele seria um herói nacional, né? Porque as divergências que foram instaladas em face das divergências entre a União Federal, governadores, prefeitos municipais, instabilizaram o país. E instabilizaram, especialmente, a conduta dos brasileiros. Os brasileiros não sabem bem o que fazer. Você veja, dou um exemplo. Vamos dizer, o fechamento geral, o lockdown, né? Vamos dizer que você tivesse o presidente com uma reunião com 27 governadores, com chefes de poderes, etc. Disse, olha aqui, nós vamos fechar por 40 dias. As pessoas compreenderiam que não haveria divergência. O que criou o problema foi a diversidade de opiniões. Isto criou problemas para o próprio povo. E curioso, você pega o que a União fez, a União destinou mais de 60, 70 bilhões de reais para os vulneráveis, micro e pequena empresa, etc. Mas eu vejo que o inimigo hoje da União Federal, do presidente, é a vacina, né? Então, é uma coisa desrazoada, não tem muito sentido. Daí porque uma palavra de paz, uma palavra de harmonia, uma palavra de pacificação, uma palavra de enaltecimento da democracia, uma palavra no sentido de, olha aqui, minha gente, vamos nos unir todos, né? Tanto que este ano de 21 se destina a combater a pandemia e recuperar a economia, né? Eleições nós temos que deixar para 22. Né? Você sabe que a eleição tem 45 dias. O sujeito que vai ser candidato a presidente, ou a governador, vai ser lançado no final de agosto para a eleição de outubro. Então, eu lamento que tudo isso tenha acontecido, porque deu uma grande instabilidade ao país. Não acho útil para os brasileiros. Presidente, outro debate que eu, mudando aqui de assunto, que também interessa muito ao mundo, é a questão do meio ambiente. O senhor tem uma posição da qual eu comungo, pró-iniciativa privada, que o país recupere a capacidade de produzir, trazendo riqueza ao seu povo. E há um falso debate no Brasil, me parece, que contrapõe desenvolvimento e meio ambiente, né? O que deixa nosso país em risco. A imagem internacional do nosso país está em risco. O senhor falou aqui nesses fóruns, no G20, né? No Brasil é um país importante para o mundo. Como o senhor vê essa questão do meio ambiente, a imagem do país e esse falso debate que contrapõe a iniciativa privada ou a produção a uma visão de capitalismo sustentável? Não há, viu, Felipe, não há nenhum embate entre o desenvolvimento, a iniciativa privada, portanto, e o meio ambiente. Ao contrário, eles podem se harmonizar. Você sabe que o próprio Código Eleitoral, produzido há tempos atrás, ele harmoniza as atividades dos produtores, particularmente os produtores rurais, no meio ambiente. Não há essa desarmonia, né? E você veja, é interessante, eu dou exemplo aqui do meu governo, poderia agir de outra maneira. Nós fizemos a maior reserva marinha que o mundo conhece. Nas ilhas de Trindade e São Paulo, nós fizemos uma reserva marinha de cerca de equivalente ao estado da Alemanha e França juntos. Eu até no meu discurso em Davos, eu disse isso e eu fui aplaudido, né? Aquela Chapada dos Veadeiros, nós aumentamos 4 vezes a Chapada dos Veadeiros. Aquela área de Alcatrazes, nós transformamos em reserva ambiental. Tudo isso, o Zequinha Sarney era o ministro do Meio Ambiente, tudo isso foi feito em contato com Blairo Maggi, que era o ministro da Agricultura. E, de igual maneira, no caso da Marinha, com o ministro da Marinha. Tudo fruto do diálogo. E, portanto, não são incompatíveis. Pelo contrário, basta ter diálogo, Felipe, porque o diálogo acerta tudo, né? E eu acho um debate também, digamos assim, despropositado, sem sentido, esta divergência, vamos dizer, entre meio ambiente e o desenvolvimento. O Brasil tem milhares e milhares de alqueires de terras agriculturáveis e tem milhares e milhares de terras que devem ser preservadas ambientalmente. Isso deve ser conjugado dentro do governo entre aqueles que cuidam do meio ambiente e aqueles que cuidam da agricultura, do agronegócio, que, de resto, é hoje um dos suportes também do nosso PIB. Né? Presidente, eu lhe agradeço muito. Eu queria deixar para o senhor, né, esses comentários finais, agradecendo mais uma vez o seu espírito democrático de conversar com os nossos colegas
agradecendo aceitar esse convite, dizendo que eu lhe agradeço também pessoalmente, sempre a forma gentil que o senhor me recebe e aconselha a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Quero de público aqui fazer esse reconhecimento, dizer que o senhor é muito importante para a nossa democracia e agradecer aqui, em nome dos seus colegas, a contribuição concreta. Eu digo todos os dias que nós, advogados, temos o dever de conhecer a nossa história, porque, por exemplo, o nosso exame nacional obrigatório, a nosso estatuto como lei federal, a nossa profissão constitucionalizada, tudo isso é fruto de um trabalho da advocacia e das suas lideranças, que também foi um trabalho a serviço do nosso país. Eu queria deixar, então, para as suas considerações finais, presidente. Obrigado, Felipe. Eu realmente quero recordar dois fatos em relação à advocacia que muito me enobrecem e me engrandecem, porque eu sempre fui advogado, tinha o espírito de advogado. Eu sempre dizia para os meus alunos, viu, Felipe, nas aulas, eu dizia, olha, todas as profissões podem, naturalmente, participar da vida pública, mas, particularmente, a advocacia, ela é muito compatível com a participação democrática, porque o advogado vive da contestação, não é? Você peticiona, recebe uma contestação. O juiz mesmo, quando dá uma sentença contrária ao advogado, o advogado bota um data vênia lá, recorre para o tribunal superior, contesta, e assim sucessivamente. Portanto, o advogado vive da contestação, da controvérsia e da contrariedade. A democracia é isso. A democracia é um sistema em que se vive da contestação, da contrariedade e da controvérsia. Mas é preciso fazer essa contestação, essa controvérsia, organizadamente, como se faz na área jurídica. Então, eu sempre digo, olha, o advogado, o jurista, quem está na área jurídica, tem muita capacidade de participar da vida pública, porque faz parte do seu hábito, do seu cotidiano. Daí a minha homenagem aos colegas advogados. A segunda parte é que eu tive a honra de patrocinar, né, ao lado de tantos outros, né, mas provocado pela OAB, tive a honra de editar lá o artigo 133 da Constituição Federal. Eu até conto muito rapidamente, acho que comentei com você uma ocasião. Tempos depois, eu fui procurado porque estavam invadindo escritórios de advocacia, né? E, a meu ver, já o tema da inviolabilidade prevista no texto constitucional já impedia esta agressão, né? Mas eu acabei até apresentando um projeto de lei para garantir a inviolabilidade do local de trabalho do advogado, do celular, dos computadores, né? E até na justificativa eu disse, olha, com muito pudor intelectual, que eu apresento esse projeto, porque isso, a meu ver, já está previsto na Constituição. Mas o fato é que acabou sendo aprovado também. Então, eu tive a satisfação, a honra de poder, modestamente, participar do reconhecimento da profissão do advogado. E, finalmente, se me permite, para concluir, eu quero lançar uma mensagem de otimismo. Otimismo para todos os brasileiros, né? Nós aqui no Brasil hoje estamos muito pessimistas. E o Brasil, para dizer uma obviedade, é sempre maior do que as suas crises, não é? Portanto, nós vamos superar esses problemas que temos hoje e o Brasil continuará a crescer, basicamente em função da advocacia e, no particular, da atividade dos advogados. Presidente, reafirmar que esse seu projeto, que virou lei, na presidência, inclusive, do presidente César Brito, se eu não me engano, reafirmando, né, expressamente, foi fundamental na luta que a OAB travou nos últimos anos pelo direito de defesa, pela ampla defesa, pelo contraditório, luta que eu tenho certeza deixará frutos eternos para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, um grande abraço a você e a todos. Obrigado.